Pensa só numa artéria que, se for bloqueada, o mundo inteiro para. Hoje a gente vai mergulhar fundo no ponto talvez mais crítico e ao mesmo tempo frágil da economia global, o Estreito de Malaca. É um ponto cego que, acredite, sustenta o nosso dia a dia. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta. E se o coração da economia mundial simplesmente parasse de bater amanhã? O que aconteceria se essa artéria vital fosse do nada bloqueada? As consequências, bom, sem exagero nenhum, seriam catastróficas, imediatas. E para a gente ter uma ideia da escala do problema, olha só esse número. 23,2 milhões é essa projeção de barris de petróleo que passam por esse estreito por dia, só na primeira metade de 2025. Isso faz dele, mas assim, de longe, o maior gargalo de petróleo do mundo. Ok, então bora entender a fundo por que essa artéria mundial, que é tão vital para todo mundo, é ao mesmo tempo tão, mas tão vulnerável. O volume é uma coisa de louco. Mais de 94 mil navios por ano. Imagina, todos eles espremidos numa passagem super apertada. Isso cria basicamente um ponto de falha gigantesco para a cadeia de suprimentos global. Um único acidente ali e pronto. Começa um efeito dominó que se espalha pelo planeta inteiro. Mas o perigo não é só o volume de navios, sabe? A própria geografia do lugar é uma armadilha. Não é só que ele é congestionado. As limitações físicas ali são bem sérias. Pensa num funil. É exatamente isso. O estreito vai de uma largura de 250 quilômetros e se aperta até chegar a só 2,8 quilômetros no ponto mais crítico, o canal Phillips. Todo o tráfego do mundo precisa passar por esse espacinho minúsculo. E o que está passando ali, afinal? Bom, segundo os dados de 2025, mais da metade são navios de contêineres, levando de tudo que a gente possa imaginar. Eletrônicos, peças de carro, tudo. Quase um quarto são petroleiros. Resumindo, os pilares da nossa indústria e da nossa energia estão ali, flutuando por essa passagem. E tem mais, a profundidade também é um problema. O estreito é tão raso em alguns trechos que foi criada até uma categoria de navio específica para ele, o Malacca Max. Qualquer navio que seja maior que isso, simplesmente não passa. Ele precisa dar uma volta enorme de milhares de quilômetros, o que aumenta o custo e o tempo de viagem. Ou seja, a geografia desse lugar literalmente dita as regras da economia mundial. Pois é, e essa vulnerabilidade toda, essa geografia complicada, inevitavelmente leva a gente para outro ponto. Onde tem um gargalo tão crítico assim, a geopolítica entra com tudo. E aí, claro, começa a briga pelo controle. Para a China, por exemplo, isso é uma questão de sobrevivência. Tem até um termo para isso, o Dilema de Malaca, que surgiu lá em 2003. Ele resume perfeitamente o maior medo de Pequim: a chance de uma potência rival simplesmente fechar o estreito, impor um bloqueio e sufocar a economia chinesa. Pensa bem, 80% do petróleo que a China importa passa por ali. E qual foi a resposta da China para isso? Uma jogada bem ambiciosa: criar rotas por terra que custam bilhões de dólares. São aqueles corredores econômicos que passam pelo Paquistão, por Myanmar. Tudo isso para tentar escapar dessa dependência. A ideia é, basicamente, criar um desvio, um plano B. Só que, na prática, a coisa é bem mais complicada. O corredor que passa pelo Paquistão sofre com instabilidade política, com ataques. O de Myanmar está no meio de uma guerra civil. E mesmo que os dois estivessem funcionando perfeitamente, a capacidade deles é minúscula perto do que a China precisa. Resumindo, não dá para substituir Malaca. A dependência continua a mesma. E olha que interessante. Enquanto a China tenta dar essa volta por terra, outra potência da região, a Índia, está se posicionando para ser a nova guardiã do estreito, aproveitando sua vantagem geográfica. A Índia está investindo muito dinheiro nisso. Um projeto de quase 10 bilhões de dólares para transformar as ilhas Nicobar, que ficam bem na entrada do estreito. O plano é construir um porto de contêineres internacional gigantesco, um aeroporto que serve tanto para voos civis quanto militares, e reforçar o comando militar na área para ficar de olho em tudo. A estratégia é bem clara. Se der algum problema, a Índia não precisa correr para Malaca. Ela já vai estar lá. Mas não é só essa disputa entre países que representam um risco, viu? As ameaças à segurança no estreito estão mudando, misturando perigos bem antigos com armas super modernas do século XXI. Por exemplo, a pirataria. Muita gente pensa que isso é coisa de filme, né? Mas ela está voltando com tudo. Os dados de 2025 mostram um aumento chocante de 74% nos ataques em um único ano. É o maior número em quase 20 anos. Ou seja, a ameaça clássica não só voltou, como está cada vez maior.
E junto com isso, agora tem uma arma digital nova, o chamado GPS spoofing. Basicamente, é um ataque hacker que engana o GPS do navio. O sistema de navegação começa a mostrar uma localização falsa. Imagina o caos que isso pode causar num canal tão lotado. Essa cegueira eletrônica pode levar a uma colisão ou a um encalhe num piscar de olhos. E a escala disso é assustadora. Em 2025, foram registrados mais de 1.000 incidentes de problemas com o GPS por dia no mundo todo. Agora imagine essa arma invisível sendo usada no ponto mais congestionado do planeta. É uma ameaça que está ali o tempo todo e só cresce. Bom, com tantos riscos na mesa, a pergunta que fica é inevitável. Qual seria o custo real se o Estreito de Malaca simplesmente fechasse? As ondas de choque iam ser sentidas em todos os cantos da economia global. E o número é de cair o queixo. 14,5 trilhões de dólares. Essa é a perda estimada para o PIB global em 5 anos, segundo um estudo da Lloyds de Londres, caso um conflito feche rotas importantes como a de Malaca. O impacto financeiro é uma coisa quase impossível de botar na cabeça. Para a gente entender como essa fragilidade funciona na prática, é só pensar num efeito dominó. Vamos lá. Primeiro, o bloqueio em Malaca. Isso corta na hora o fornecimento de gás hélio, que vem do Catar e é essencial para fazer semicondutores. Sem hélio, as fábricas de chips em Taiwan e na Coreia do Sul simplesmente param de produzir. E o resultado final? Uma crise de tecnologia global instantânea. E o que isso quer dizer? Que um problema que dura pouco tempo, tipo um bloqueio de só 2 semanas, vira meses e meses de crise econômica. Meses de falta dos componentes eletrônicos que estão em tudo no nosso mundo moderno. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A gente construiu uma economia global inteira super conectada, partindo do princípio de que essa única passagem vai estar sempre aberta, sempre funcionando. A grande pergunta que fica no ar é: será que a base que sustenta tudo isso é tão resistente quanto a gente imagina? Ou será que ela é, na verdade, muito, mas muito frágil?